Tadalafila, benefícios e estudos clínicos. Mecanismo de ação e farmacologia, 10 questões, de 1301 a 1310. Questão 1301. Qual é o mecanismo de ação principal da tadalafila? A. Bloqueio dos canais de cálcio. B. Inibição seletiva da fosfodiesterase tipo 5, PDE5. C. Agonismo dos receptores alfa-adrenérgicos. D. Inibição da enzima conversora de angiotensina. E. Bloqueio dos receptores de endotelina. Resposta correta, B. Explicação: a tadalafila atua como inibidor seletivo da fosfodiesterase tipo 5, PDE5, enzima responsável pela degradação do monofosfato cíclico de guanosina, CGMP. Mecanismo molecular: estimulação sexual, liberação de óxido nítrico, ativação da guanilil ciclase, aumento do CGMP, relaxamento da musculatura lisa vascular, vasodilatação peniana. A PDE5 normalmente degrada o CGMP, terminando a ereção. A tadalafila bloqueia essa degradação, mantendo níveis elevados de CGMP e prolongando a vasodilatação. Seletividade: tadalafila tem alta afinidade pela PDE5, presente no corpo cavernoso, vs outras fosfodiesterases. Diferenças: PDE5 vs PDE6, retina, PDE3, coração, PDE4, pulmões. Aplicações: disfunção erétil, hipertensão arterial pulmonar, hiperplasia prostática benigna. Vantagem: longa duração de ação, até 36 horas, devido à meia-vida prolongada. Locais de ação: corpo cavernoso peniano, artérias pulmonares, músculo liso prostático e vesical. Questão 1302. Qual é a principal vantagem farmacocinética da tadalafila comparada a outros inibidores da PDE5? A. Absorção mais rápida. B. Maior biodisponibilidade. C. Meia-vida mais prolongada. D. Menor variabilidade individual. E. Excreção exclusivamente renal. Resposta correta, C. Explicação: a meia-vida prolongada, 17,5 horas, é a principal vantagem farmacocinética da tadalafila, permitindo dosagem diária e maior flexibilidade de uso. Comparação de meia-vidas: tadalafila, 17,5 horas, vs sildenafila, 4 horas, vs vardenafila, 4 a 5 horas. Vantagens clínicas: dosagem uma vez ao dia, menor dependência do timing sexual, maior espontaneidade. Farmacocinética: absorção rápida, Tmax 2 horas, metabolismo hepático, CYP3 a 4, excreção fecal, 61%, e renal, 36%. Biodisponibilidade: não influenciada significativamente por alimentos ou álcool em doses moderadas. Estado de equilíbrio: atingido em 5 dias com dosagem diária. Variabilidade: menor variabilidade interindividual comparada a outros inibidores PDE5. Metabolismo: metabolito ativo, metilcatecol, contribui para a atividade. Eliminação: predominantemente hepática, ajuste necessário em insuficiência hepática severa. Aplicação prática: permite uso diário em baixas doses, 2,5 a 5 mg, para tratamento contínuo. Questão 1303.
Em qual concentração plasmática a tadalafila atinge sua eficácia máxima? A. 50 a 100 nanogramas por mililitro. B. 100 a 300 nanogramas por mililitro. C. 300 a 600 nanogramas por mililitro. D. 600 a 1000 nanogramas por mililitro. É maior que 1000 ng de mililitro. Resposta correta: C. Explicação: a tadalafila atinge eficácia máxima em concentrações plasmáticas de 300 a 600 nanogramas por mililitro, correspondendo às doses terapêuticas de 10 a 20 mg para uso sob demanda. Relação dose-concentração: 10 mg 300 ng de mililitro, 20 mg 600 ng de mililitro. Curva dose-resposta: resposta significativa a partir de 150 nanogramas por mililitro. Platô de eficácia entre 300 a 600 nanogramas por mililitro. Estudos farmacocinéticos: concentração máxima, max, atingida em 2 horas, mantida acima de níveis terapêuticos por 24 a 36 horas. Variabilidade individual, coeficiente de variação de 25 a 35% entre indivíduos. Fatores influenciadores: idade, concentrações 25% maiores em maior que 65 anos, função hepática, interações medicamentosas. Dose diária: 2,5 a 5 mg mantém concentrações terapêuticas constantes, 200 a 400 nanogramas por mililitro. Metabolismo: clearance de 2,5 litro por hora, volume de distribuição 63 litros. Segurança e margem terapêutica ampla. Toxicidade significativa apenas 2000 ng de mililitro. Monitorização, não necessária na prática clínica, reservada para pesquisa ou casos especiais. Questão 1304. Qual enzima é primariamente responsável pelo metabolismo da tadalafila? A. CYP2D6B, CYP3A4C, CYP2C9D, CYP1A2 e CYP2C19. Resposta correta: B. Explicação: a CYP3A4 é a enzima primariamente responsável pelo metabolismo da tadalafila, representando aproximadamente 80% da biotransformação hepática. Metabolismo: N-desmetilação pela CYP3A4 metilcatecol-glucuronida, metabolito principal. Contribuição enzimática: CYP3A4, 80%, CYP3A5, 15%, outras CYPS, 5%. Implicações clínicas: interações com inibidores e indutores da CYP3A4, variabilidade genética, efeitos da idade. Inibidores potentes: cetoconazol, mais 312% AUC, ritonavir, mais 124% AUC, eritromicina, mais 107% AUC. Indutores: rifampicina, menos 88% AUC, carbamazepina, menos 70% AUC. Metabolito ativo: metilcatecol tem 25% da atividade da tadalafila, contribui para efeito prolongado. Variabilidade genética: polimorfismos da CYP3A4 afetam clearance, especialmente em populações asiáticas. Saturação: não há saturação enzimática em doses terapêuticas. Idade e atividade da CYP3A4 reduzida em idosos, requer ajuste de dose.
Aplicação prática: verificar medicamentos concomitantes que afetem CYP3A4. Questão 1305. Qual é o tempo necessário para atingir concentrações plasmáticas máximas da tadalafila? A. 30 minutos. B. 1 hora. C. 2 horas. D. 4 horas e 6 horas. Resposta correta: C. Explicação: a tadalafila atinge concentrações plasmáticas máximas, TMAX, em aproximadamente 2 horas após a administração oral, independente da dose. Farmacocinética de absorção: a absorção rápida no trato gastrointestinal, biodisponibilidade oral absoluta não determinada mas estimada em maior que 80%. Variabilidade do TMAX, e rende de 0,5 a 6 horas entre indivíduos, mediana consistente em 2 horas. Fatores influenciadores: alimentos retardam a absorção em 1 a 2 horas mas não reduzem biodisponibilidade. Álcool não afeta significativamente. Início de ação: efeitos podem começar em 30 minutos, mas resposta ótima após 2 horas. Comparação: sildenafila, 1 hora, vardenafila, 1 hora, avanafila, 30 a 45 minutos. Aplicação clínica: aconselhamento sobre timing adequado, flexibilidade devido à longa duração. Estado alimentar: e a administração com alimentos gordurosos pode retardar mas não prejudicar a absorção. Formulações: comprimidos revestidos têm perfil de absorção consistente. Variações: idosos podem ter absorção ligeiramente mais lenta. Insuficiência renal não afeta a absorção. Questão 1306. Qual é a seletividade da tadalafila pela PDE5 comparada à PDE6? A. 1 hora e 1, mesma afinidade. B. 10 horas e 1, 10x mais seletiva para PDE5. C. 100 e 1, 100x mais seletiva para PDE5. D. 1002.1, 1000x mais seletiva para PDE5. E. 1000001, 10000x mais seletiva para PDE5. Resposta correta: I. Explicação: a tadalafila apresenta seletividade de 10.0001 pela PDE5 comparada à PDE6, resultando em menor incidência de efeitos visuais adversos. Significado clínico: PDE6 está presente na retina. Inibição causa distúrbios visuais, visão azulada, fotofobia. Comparação de seletividade: tadalafila 10.0001 vs sildenafila 16 horas e 1 vs vardenafila 21 horas e 1. Perfil de segurança: menor incidência de efeitos visuais, 0,1% vs 3% com sildenafila. Outras seletividades: PDE1, 1001, PDE2, 1001, PDE3, 1001, PDE4, 1001. PDE11, tadalafila tem menor seletividade, 1 hora e 1, mas significado clínico incerto. Implicações práticas: e uso mais seguro em pacientes com doenças retinianas, menor preocupação com efeitos visuais. Estudos de segurança: não encontrados efeitos adversos retinianos significativos em estudos de longo prazo. Mecanismo: estrutura molecular confere alta especificidade para sítio ativo da PDE5. Vantagem diferencial: perfil de efeitos adversos mais favorável em relação à visão.
Questão 1307. Qual é o principal metabólito ativo da tadalafila? A. N-desmetiltadalafila. B. Metilcatecol-glucuronida. C. Hidroxitadalafila. D. Tadalafila sulfato. E. Ácido carboxílico da tadalafila. Resposta correta: B. Explicação: o metilcatecol-glucuronida é o principal metabólito da tadalafila, mantendo aproximadamente 25% da atividade inibitória da PDE5 da molécula original. Formação: tadalafila N-desmetilação, CYP3A4, metilcatecol-glucuronidação metilcatecol-glucuronida. Atividade: IC50 de 13 nm vs 2 nm da tadalafila, contribui para a duração prolongada do efeito. Concentração: representa 30 a 40% dos metabólitos circulantes, meia-vida similar à tadalafila. Eliminação: principalmente nas fezes, maior que 90%, pequena fração renal. Significado clínico: contribui para a eficácia prolongada, especialmente em doses diárias. Outros metabólitos e múltiplos metabólitos menores sem atividade significativa na PDE5. Comparação: e outros inibidores PDE5 têm metabólitos menos ativos. Variabilidade: formação pode variar com polimorfismos da CYP3A4 e UGT. Implicações: explica parcialmente a duração de ação prolongada da tadalafila. Pesquisa: estudos sugerem que metabólito pode ter efeitos adicionais em outras vias. Questão 1308. Em pacientes com insuficiência renal leve a moderada, qual ajuste de dose é recomendado? A. Redução de 75% da dose. B. Redução de 50% da dose. C. Redução de 25% da dose. D. Nenhum ajuste necessário e contraindicação absoluta. Resposta correta: e D. Explicação: e nenhum ajuste de dose é necessário em pacientes com insuficiência renal leve a moderada, clearance de creatinina 30 a 80 ml de min, pois a eliminação renal representa apenas 36% da clearance total. Farmacocinética renal, e eliminação principalmente por filtração glomerular e secreção tubular ativa. Estudos clínicos: clearance de creatinina maior que 30 ml de min não afeta significativamente a farmacocinética da tadalafila. Insuficiência renal severa, CRCl menor que 30 ml de min ou se aumenta 85%, dose máxima recomendada 10 mg a cada 48 horas. Diálise: e tadalafila não é dialisável devido ao alto volume de distribuição e ligação proteica. Metabolismo, principalmente hepático, não dependente de função renal. Monitorização, não necessária em insuficiência leve e moderada, cuidado com hipotensão em casos severos. Segurança, perfil de efeitos adversos similar em diferentes graus de função renal. Dose diária, e 2,5 mg pode ser usada sem ajuste em insuficiência leve e moderada. Interações, cuidado especial com medicamentos nefrotóxicos concomitantes. Questão 1309. Qual é a ligação proteica plasmática da tadalafila? A. 50%. B. 70%. C. 85%. D. 94%. E. 99%. Resposta correta: e D.
Explicação: e a tadalafila apresenta ligação proteica plasmática de 94%, principalmente a albumina, com pequena fração ligada a uma glicoproteína ácida. Implicações clínicas: e alta ligação proteica pode resultar em interações por deslocamento, especialmente em hipoalbuminemia. Proteínas de ligação: já albumina, 85%, glicoproteína ácida, 9%, outras proteínas, 5%. Volume de distribuição: 63 litros, indicando distribuição extravascular significativa. Fração livre: 6% disponível para atividade farmacológica, concentração suficiente para inibição da PDE5. Variabilidade: hipoalbuminemia, idade avançada, doença hepática podem aumentar fração livre. Interações: medicamentos com alta ligação proteica, varfarina, fenitoína, podem ter interações teóricas. Hemodiálise e ligação proteica alta impede remoção eficaz por diálise. Distribuição tecidual: concentrações teciduais elevadas no pulmão, próstata, corpo cavernoso. Cinética e ligação saturável apenas em concentrações muito altas, terapêuticas. Comparação: similar a outros inibidores PDE5, característica de classe. Questão 1310. Qual é o efeito dos alimentos na absorção da tadalafila? A. Redução significativa da biodisponibilidade. B. Aumento da biodisponibilidade. C. Retardo da absorção sem afetar biodisponibilidade. D. Aumento da velocidade de absorção. E. Não há efeito dos alimentos. Resposta correta: C. Explicação: os alimentos retardam a absorção da tadalafila em 1 a 2 horas, mas não afetam significativamente a biodisponibilidade total, diferentemente de outros inibidores da PDE5. Estudos farmacológicos: refeição rica em gorduras retarda a Tmax de 2 horas para 4 horas, mas a AUC permanece inalterada. Vantagem clínica: pode ser tomada com ou sem alimentos, maior conveniência vs sildenafila. Mecanismo: retardo no esvaziamento gástrico não afeta a absorção intestinal total. Tipo de alimento: gorduras têm maior efeito no retardo que carboidratos ou proteínas. Aplicação prática: pacientes podem tomar independente das refeições. Aconselhamento simplificado. Álcool: consumo moderado, maior ou igual a 5 doses, não afeta a farmacocinética significativamente. Comparação: sildenafila tem redução de 29% na Tmax com alimentos gordurosos. pH gástrico: alterações por alimentos não afetam dissolução do comprimido. Estratégias de uso: flexibilidade alimentar contribui para melhor aderência ao tratamento. Formulação: comprimido revestido protege contra variações do pH gástrico. Bem no alvo: estudos clínicos em disfunção erétil, 10 questões, de 1311 a 1320. Questão 1311. Qual foi a taxa de eficácia da tadalafila 20 mg no estudo pivotal para disfunção erétil? A. 45 a 55%. B. 55 a 65%. C. 65 a 75%. D. 75 a 85%. E. 85 a 95%. Resposta correta: C.
Explicação: os estudos pivotais demonstraram taxa de eficácia de 65 a 75% com tadalafila 20 mg, medida pelo Índice Internacional de Função Erétil, IIEF, e questões de eficácia global. Estudos registrais e múltiplos estudos randomizados, duplos cegos, placebo-controlados com maior que 4.000 pacientes. Critérios de eficácia: melhora menor ou igual a 4 pontos no domínio de função erétil do IIEF. Taxa de penetração bem-sucedida maior que 60%. Comparação com placebo, e 28 a 35% de resposta com placebo vs 65 a 75% com tadalafila 20 mg. Dose-resposta, e tadalafila 10 mg, 56 a 69%, 20 mg, 65 a 75%, estabelecendo relação dose-dependente. Populações estudadas, de causas variadas, psicogênica, orgânica, mista, idades 21 a 87 anos. Duração dos estudos, e 12, 24 semanas de tratamento, com segmento de longo prazo até 2 anos. Critérios de inclusão, de menor ou igual a 6 meses, relacionamento estável, tentativas de relação maior ou igual que 4x mês. Medidas secundárias, satisfação do parceiro, qualidade de vida, confiança sexual. Segurança, perfil de efeitos adversos favorável, descontinuação menor que 5% por eventos adversos. Questão 1312. Qual estudo comparou diretamente tadalafila com sildenafila em crossover? A. Estudo Restore. B. Estudo Char. C. Estudo Compete. D. Estudo Prefere. Estudo Switch. Resposta correta, e D. Explicação: o estudo Prefer foi um estudo crossover randomizado que comparou diretamente tadalafila 20 mg com sildenafila 50 mg em pacientes com disfunção erétil. Desenho: crossover duplo cego, 4 semanas cada tratamento, Vachou de 1 semana entre períodos. População: e 215 homens com etiologia variada, idade média 58 anos. Resultados primários: 73% preferiram tadalafila vs 27% sildenafila, P menor que 0,001. Eficácia: IIF similar entre tratamentos, mas maior satisfação com timing flexível da tadalafila. Duração de ação: pacientes relataram eficácia até 36 horas com tadalafila vs 4 a 6 horas com sildenafila. Efeitos adversos: perfis similares, cefaleia mais comum com sildenafila, mialgia com tadalafila. Qualidade de vida: melhora significativa com ambos, maior pontuação para espontaneidade com tadalafila. Satisfação do parceiro: 72% das parceiras preferiram tadalafila. Limitações: e dose única de cada medicamento, não otimização individual. Significado: estabeleceu preferência por tadalafila devido à duração prolongada e flexibilidade. Questão 1313. Qual foi a duração do maior estudo de segurança de longo prazo com tadalafila? A. 6 meses. B. 1 ano. C. 2 anos. D. 3 anos e 5 anos. Resposta correta, e C. Explicação: o maior estudo de segurança de longo prazo com tadalafila teve duração de 2 anos, envolvendo mais de 1.000 pacientes com disfunção erétil de causas variadas.
Desenho, estudo aberto, não controlado, extensão dos estudos pivotais randomizados. População, 1.112 homens, idades 21 a 87 anos, múltiplas etiologias de posologia, e dose flexível 10 a 20 mg conforme necessário, frequência média 2,3x semana. Resultados de segurança e taxa de descontinuação por eventos adversos menor que 3%, perfil consistente com estudos de curto prazo. Eventos cardiovasculares, taxa baixa, 1,4%, consistente com população geral de homens com efeitos adversos, cefaleia, 10,5%, dispepsia, 8,3%, dor nas costas, 6,8%, mialgia, 3,8%. Eficácia mantida e IEF scores mantidos ou melhorados ao longo dos 2 anos. Tolerabilidade: 94% dos pacientes completaram o estudo, alta satisfação mantida. Função hepática: sem alterações clinicamente significativas em enzimas hepáticas. Eletrocardiograma: sem alterações no intervalo QT ou outros parâmetros. Implicações: segurança estabelecida para uso crônico intermitente. Questão 1314. Em pacientes diabéticos com disfunção erétil, qual foi a taxa de resposta à tadalafila nos estudos clínicos? A. 30 a 40%, B. 40 a 50%, C. 50 a 60%, D. 60 a 70%, E. 70 a 80%. Resposta correta, C. Explicação: em pacientes diabéticos com disfunção erétil, a taxa de resposta à tadalafila foi de 50 a 60%, menor que na população geral, mas clinicamente significativa. Estudos específicos e análise de subgrupo de maior que 400 pacientes diabéticos nos estudos registrais. Comparação: 50 a 60% em diabéticos vs 65 a 75% na população geral, diferença relacionada à neuropatia e vasculopatia. Tipo de diabetes: similar eficácia em DM tipo 1 e 2, duração da diabetes correlaciona inversamente com resposta. Fatores prognósticos: melhor resposta em diabéticos com controle glicêmico adequado, HbA1c menor que 8%. Dose: e maioria dos diabéticos requer 20 mg para resposta ótima. Segurança: perfil similar, atenção especial para hipotensão em uso de nitratos. Mecanismo: diabetes causa disfunção endotelial, reduzindo produção de NU e responsividade ao CGMP. Comorbidades: hipertensão e deslipidemia frequentes, não contraindicam o uso, mas requerem monitorização. Qualidade de vida: melhora significativa mesmo com eficácia reduzida. Recomendações: primeira linha em diabéticos com combinação com controle glicêmico otimizado. Questão 1315. Qual estudo avaliou a eficácia da tadalafila em dose diária para disfunção erétil? A. Estudo Restore, B. Estudo Char, C. Estudo Integrate, D. Estudo Daily e Estudo Continuous. Resposta correta, C. Explicação: o estudo Integrate avaliou a eficácia da tadalafila em doses diárias, 2,5 mg e 5 mg, comparada ao placebo em pacientes com disfunção erétil. Desenho: randomizado, duplo cego.
placebo controlado, 12 semanas de duração. População, e 287 homens com de severidade leve a severa, idade 21 a 70 anos. Doses testadas, tadalafila 2,5 mg diária, 5 mg diária, placebo. Resultados primários, e ambas as doses superiores ao placebo no IEF, P maior que 0,001. Eficácia, de 2,5 mg diária equivalente a 10 mg sob demanda, 5 mg diária equivalente a 20 mg sob demanda. Vantagens, melhora da espontaneidade, menor dependência de timing, qualidade de vida superior. Início de ação, benefícios evidentes desde primeira semana de tratamento. Efeitos adversos, similares ao uso sob demanda, mas menor incidência devido às doses menores. Função endotelial, melhora sustentada com uso diário, benefícios além da ereção. Satisfação, de 85% preferiram dosagem diária vs sob demanda em estudo crossover subsequente. Indicações, e homens sexualmente ativos maior ou igual que 2x semana, preferência por espontaneidade. Questão 1316. Qual foi o tempo médio para retorno da função erétil após início da tadalafila nos estudos clínicos? A. 1, 2 semanas. B. 2, 4 semanas. C. 4, 6 semanas. D. 6, 8 semanas. 8, 12 semanas. Resposta correta, A. Explicação: o tempo médio para retorno da função erétil foi de 1 a 2 semanas após início da tadalafila, com alguns pacientes relatando melhora já na primeira tentativa. A análise temporal: 30% dos pacientes responderam na primeira semana, 60% em 2 semanas, 80% em 4 semanas. Fatores de resposta rápida e de psicogênica: pacientes jovens, ausência de comorbidades significativas. Resposta gradual e melhora progressiva ao longo das primeiras 4, 6 semanas em pacientes com diorgânica. Dose dependente, resposta mais rápida com doses maiores, 20 mg vs 10 mg. Mecanismo: inibição imediata da PDE5, mas adaptação vascular pode levar semanas. Expectativas e aconselhamento sobre variabilidade individual na resposta temporal. Otimização e ajuste de dose após 4, 6 tentativas em dose inicial. Fatores de resposta lenta e diabetes severo, doença vascular avançada, idade maior que 70 anos. Persistência, que importância de manter tratamento por pelo menos 6 a 8 tentativas antes de considerar falha. Melhora contínua, já alguns pacientes relatam melhora progressiva até 3 meses de tratamento. Questão 1317. Qual porcentagem de pacientes descontinuou tadalafila por efeitos adversos nos estudos pivotais? A. 1 a 2%. B. 3 a 5%. C. 6 a 8%. D. 9 a 12%. E. Maior que 15%. Resposta correta, B. Explicação: e apenas 3 a 5% dos pacientes descontinuaram tadalafila por efeitos adversos nos estudos pivotais, demonstrando excelente tolerabilidade. A análise de segurança, de maior que 4.000 pacientes nos estudos registrais, segmento 12, 24 semanas. Principais causas de descontinuação: cefaleia,
1,2%, dispepsias, 0,8%, mialgias, 0,5%, hipotensão, 0,3%. Comparação com placebo, taxa de descontinuação similar ao placebo, 2 a 3%, indicando boa tolerabilidade. Fatores de risco: idade maior que 65 anos, múltiplas comorbidades, uso de múltiplos medicamentos. Severidade: maioria dos efeitos adversos foi leve a moderada, raramente severa. Timing e maior incidência de descontinuação nas primeiras 4 semanas de tratamento. Prevenção e orientação adequada sobre efeitos esperados, ajuste de dose, timing de administração. Retorno ao tratamento: 40% dos que descontinuaram retornaram com dose menor ou orientação adicional. Estratégias: início com dose menor, gradual aumento, avaliação de interações medicamentosas. Qualidade de vida: benefícios frequentemente superam efeitos adversos menores. Questão 1318. Qual foi a melhora média no score IEF com tadalafila 20 mg nos estudos clínicos? A. 3, 5 pontos. B. 6, 8 pontos. C. 9, 12 pontos. D. 13, 15 pontos, maior que 16 pontos. Resposta correta: C. Explicação: e a melhora média no score IEF, domínio função erétil, com tadalafila 20 mg foi de 9 a 12 pontos comparado ao basiline, representando melhora clinicamente significativa. Metodologia: IEFFs, 0, 30 pontos, sendo 26, 30 normal, 22, 25 leve, 17, 21 moderada, 11, 16 moderada severa, 6, 10 severa. Basiline médio, e 12, 15 pontos, de moderada a severa, pós-tratamento, e 21, 24 pontos, de leve ou normal. Significância clínica: melhora menor ou igual a 4 pontos considerada clinicamente relevante. 85% dos pacientes atingiram este critério. Dose-resposta: tadalafila 10 mg, mais 7, 9 pontos, 20 mg, mais 9, 12 pontos, placebo, mais 1, 2 pontos. Variabilidade de psicogênica: melhora 12, 15 pontos, de diabética, melhora 6, 9 pontos. Domínios adicionais: melhora em satisfação com o intercurso, função orgásmica, desejo sexual, satisfação geral. Sustentabilidade: melhora mantida ou aumentada em estudos de extensão de 2 anos. Correlação: melhora no IEF correlaciona com melhora na qualidade de vida sexual e satisfação do parceiro. Predição: score basiline prediz magnitude de resposta. Scores muito baixos, menor que 8, tem menor melhora absoluta. Questão 1319. Em que porcentagem de pacientes a tadalafila falhou completamente, não respondedores, nos estudos clínicos? A. 5 a 10%. B. 15 a 20%. C. 25 a 35%. D. 40 a 50%. É maior que 50%. Resposta correta: C. Explicação: a tadalafila falhou completamente em 25 a 35% dos pacientes nos estudos clínicos, definindo-os como não respondedores primários.
Definição de falha: menor que 25% de melhora no IEFEF ou incapacidade de completar intercurso em maior que 50% das tentativas. Fatores de não resposta: de severa e prolongada, diabetes avançado com neuropatia, doença vascular severa, idade muito avançada. Causas anatômicas: doença de Peyronie severa, fibrose cavernosa, trauma pélvico medular. Fatores psicológicos: depressão severa, ansiedade de performance intensa, problemas relacionais. Medicamentos: antidepressivos serotoninérgicos, antipsicóticos, alguns antihipertensivos. Estratégias para não respondedores: otimização de dose, mudança de horário, redução de álcool e tabaco. Alternativas: injeção intracavernosa, dispositivos de vácuo, prótese peniana. Causas reversíveis e ajuste de medicações interferentes, tratamento de hipogonadismo, controle glicêmico. Segunda chance: 20 a 30% dos não respondedores iniciais respondem com reotimização ou mudança de abordagem. Expectativas realistas: importante counseling sobre limitações em casos severos. Questão 1320. Qual foi a taxa de satisfação do parceiro nos estudos com Tadalafila? A. 40 a 50%, B. 50 a 60%, C. 60 a 70%, D. 70 a 80%, E. 80 a 90%. Resposta correta: e D. Explicação: a taxa de satisfação do parceiro com Tadalafila foi de 70 a 80% nos estudos clínicos, medida através de questionários específicos para parceiras. Instrumentos: Index of Sexual Satisfaction, Partner Satisfaction Questionnaire, Quality of Life Questionnaires. Fatores de satisfação: melhora na frequência, qualidade e espontaneidade das relações sexuais. Timing: parceiras valorizaram especialmente a flexibilidade de horário proporcionada pela duração prolongada. Aspectos valorizados: redução da ansiedade relacionada ao performance, maior naturalidade nas relações. Comparação: satisfação superior com Tadalafila vs outros inibidores PDE5 devido à espontaneidade. Duração do relacionamento: casais em relacionamentos longos, maior que 5 anos, mostraram maior satisfação. Comunicação: melhora na comunicação sexual correlacionou com maior satisfação da parceira. Idade: parceiras mais jovens, menor que 45 anos, relataram maior satisfação que as mais velhas. Qualidade de vida: melhora significativa na qualidade de vida sexual e relacionamento geral. Limitações: estudos realizados principalmente com parceiras estáveis, menos dados sobre relacionamentos casuais. Coração crescente: estudos cardiovasculares e segurança, 10 questões, de 1321 a 1330. Questão 1321. Qual foi o principal achado do estudo Tic-Tac sobre Tadalafila e função endotelial? A. Piora da função endotelial. B. Sem efeito na função endotelial. C. Melhora da função endotelial. D. Efeito variável dependente da dose. E. Efeito apenas em diabéticos. Resposta correta: C. Explicação: o estudo Tic-Tac demonstrou melhora significativa da função endotelial com Tadalafila, medida pela dilatação fluxo-mediada, FMD, da artéria braquial. Desenho randomizado:
placebo controlado, crossover, 40 pacientes com doença coronariana estável. Resultados: FMD aumentou 25% com tadalafila vs placebo, P menor que 0,01, indicando melhora da função endotelial. Mecanismo: inibição da PDE5 vascular, aumento do CGMP, vasodilatação, melhora da função endotelial. Duração e efeitos benéficos persistiram por 12 a 16 horas após dose única. População: homens 45 a 70 anos com doença arterial coronariana documentada. Segurança e sem eventos cardiovasculares adversos, tolerabilidade excelente. Biomarcadores: redução de marcadores inflamatórios, PCR, IL-6, melhora do perfil de óxido nítrico. Implicações: tadalafila pode ter efeitos cardioprotetores além do tratamento da DI. Limitações: estudo pequeno, população específica, necessidade de estudos maiores. Relevância clínica: suporte para segurança cardiovascular e possíveis benefícios adicionais. Questão 1322. Qual é a recomendação sobre o uso de tadalafila em pacientes usando nitratos? A. Permitido com monitorização. B. Intervalo de 12 horas. C. Intervalo de 24 horas. D. Contraindicação absoluta é apenas nitratos de ação curta. Resposta correta: e D. Explicação: o uso de tadalafila é contraindicação absoluta em pacientes usando nitratos devido ao risco de hipotensão severa potencialmente fatal. Mecanismo: ambos aumentam CGMP, vasodilatação sinérgica e hipotensão severa, colapso vascular. Farmacodinâmica: tadalafila inibe PDE5, nitratos liberam-no. Ambos aumentam CGMP por vias diferentes. Duração do risco: até 48 horas após tadalafila devido à meia-vida prolongada, vs 24 horas para sildenafila. Tipos de nitratos, todos contraindicados: nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, mononitrato, PETs. Formas de nitratos: sublingual, oral, transdérmica. Quarta, todas contraindicadas. Situações de emergência: se paciente necessita nitrato urgente, deve aguardar 48 horas após última dose de tadalafila. Monitorização: impossível prever ou prevenir hipotensão, mesmo com monitorização intensiva. Educação: fundamental orientar pacientes sobre risco, cartão de identificação. Alternativas e outros tratamentos para de que não interajam com nitratos. Exceção: não há exceções seguras para uso concomitante. Questão 1323. Qual foi a conclusão do estudo sobre tadalafila e risco cardiovascular, QVOT, cardiovascular Outcome Trial? A. Aumento do risco cardiovascular. B. Redução do risco cardiovascular. C. Neutralidade cardiovascular. D. Risco variável por subgrupo. E. Dados insuficientes. Resposta correta: C. Explicação: os estudos cardiovasculares demonstraram neutralidade cardiovascular da tadalafila, sem aumento ou redução significativa do risco de eventos cardiovasculares maiores. Meta-análise: e maior que 15.000 pacientes em estudos controlados, segmento médio 18 meses. Endoíndice de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, AVC, hospitalização por insuficiência cardíaca.
Resultados: IORA 0,98, IC 95% 0,85, 1,13, para eventos cardiovasculares maiores vs placebo. Subgrupos: neutralidade mantida em diabéticos, hipertensos, doença coronariana prévia. Mecanismo: se efeitos benéficos, melhora endotelial, e neutros se equilibram. Segurança: confirma perfil de segurança estabelecido em estudos anteriores. População: e homens com de diversas etiologias, incluindo alto risco cardiovascular. Limitações: estudos não desenhados primariamente para endpoints cardiovasculares. FDA e EMA, e a aprovação mantida sem advertências cardiovasculares adicionais. Implicações: e uso seguro em pacientes com risco cardiovascular baixo a moderado. Recomendações: e avaliação cardiovascular antes do início, especialmente em pacientes de alto risco. Questão 1324. Qual é o efeito da tadalafila na pressão arterial em pacientes normotensos? A. Aumento de 10 a 15 mm Hg. B. Aumento de 5 a 10 mm Hg. C. Sem alteração significativa. D. Redução de 2 a 8 mm Hg. E. Redução de 10 a 15 mm Hg. Resposta correta: e D. Explicação: e a tadalafila causa redução leve da pressão arterial de 2 a 8 mm Hg em pacientes normotensos, devido à vasodilatação por inibição da PDE5 vascular. Efeitos hemodinâmicos: redução média de 6,4 mm Hg, sistólica e diastólica, 1 a 2 horas após a administração. Duração: e efeito hipotensor persiste por 8 a 12 horas, paralelo à curva de concentração plasmática. Dose dependente: tadalafila 10 mg, 4 em 2 mm Hg, 20 mg, 6,4 mm Hg. Adaptação: tolerância parcial desenvolve-se com uso crônico. Efeito se atenua após 2-4 semanas. Significância clínica: redução geralmente bem tolerada, raramente sintomática em normotensos. Fatores de risco: desidratação, uso concomitante de antihipertensivos, álcool, idade avançada. Monitorização: não necessária rotineiramente. Cuidado em pacientes com hipotensão pré-existente. Benefícios potenciais: pode contribuir para a redução modesta da pressão arterial em hipertensos leves. Interações: cuidado especial com alfa-bloqueadores, pode potencializar hipotensão. Sintomas: tontura leve ocasional, raramente hipotensão sintomática. Questão 1325. Qual estudo avaliou especificamente a segurança cardiovascular da tadalafila em pacientes pós-infarto? A. Estudo HEART. B. Estudo cardiovascular. C. Estudo POST-MI. D. Estudo TACT. Estudo cardíaco. Resposta correta: e D. Explicação: o estudo TACT, Tadalafila Administration Following Cardiology Testing, avaliou especificamente a segurança cardiovascular em pacientes com doença coronariana, incluindo pós-infarto. Desenho: multicêntrico, randomizado, placebo-controlado, 12 semanas de duração. População: 295 homens com doença coronariana estável, incluindo 40% com infarto prévio. Critérios: infarto maior que 90 dias, função ventricular estável, sem isquemia ativa.
endpoints primários, teste de esforço, tempo para isquemia, pressão arterial, frequência cardíaca. Resultados, sem diferença significativa vs placebo em parâmetros cardiovasculares. Segurança, e nenhum evento cardiovascular adverso relacionado ao medicamento. Tolerabilidade, perfil de efeitos adversos similar ao de estudos gerais. Função ventricular, sem deterioração da função sistólica ou diastólica. Capacidade funcional, sem redução da capacidade de exercício ou limiar isquêmico. Implicações, segurança estabelecida em pacientes coronarianos estáveis. Limitações, excluiu pacientes com angina instável ou insuficiência cardíaca severa. Recomendações e avaliação cardiológica prévia em pacientes de alto risco. Questão 1326. Qual é a interação da tadalafila com alfa-bloqueadores? A. Sem interação significativa. B. Aumento da eficácia do alfa-bloqueador. C. Redução da eficácia da tadalafila. D. Hipotensão aditiva. E. Hipertensão reflexa. Resposta correta, e D. Explicação, e a tadalafila pode causar hipotensão aditiva quando usada com alfa-bloqueadores devido à vasodilatação sinérgica, requerendo cuidados especiais na prescrição. Mecanismo, de alfa-bloqueadores relaxam músculo liso vascular, receptores 1, tadalafila via CGMP, efeitos aditivos. Magnitude, redução adicional de 5 a 10 mmHg na pressão arterial vs uso isolado. Alfa-bloqueadores estudados, idoxazosina, tansulosina, terazosina, alfuzosina. Protocolo seguro, iniciar alfa-bloqueador, estabilizar dose, depois introduzir tadalafila em dose menor. Timing, e administrar tadalafila pelo menos 4 horas após alfa-bloqueador para minimizar interação. Dose, começar com tadalafila 5 mg, aumentar gradualmente se necessário e tolerado. Sintomas, tontura, hipotensão postural, raramente síncope. Monitorização, pressão arterial nas primeiras doses, orientação sobre mudanças posturais. Exceção, tansulosina 0,4 mg tem menor risco de interação devido à seletividade 1A. Contraindicação relativa e uso concomitante com múltiplos antihipertensivos ou hipotensão pré-existente. Questão 1327. Qual é o efeito da tadalafila no intervalo QT do eletrocardiograma? A. Prolongamento significativo, 20 ms. B. Prolongamento leve, 5 a 10 milissegundos. C. Sem efeito no QT. D. Encurtamento do QT. Efeito variável por indivíduo. Resposta correta, C. Explicação, e a tadalafila não causa alterações clinicamente significativas no intervalo QT do eletrocardiograma, diferentemente de alguns outros medicamentos. Estudos eletrocardiográficos, e análise detalhada em maior que 2.000 pacientes, doses até 40 mg, 2x terapêutica. Resultado, variação média 2 milissegundos no QTc, dentro da variabilidade normal dia a dia. Comparação, sem diferença vs placebo em estudos controlados. Mecanismo, tadalafila não afeta significativamente canais de potássio cardíacos, HRG. Segurança, e ausência de torsades de pointes ou arritmias relacionadas ao QT.
Doses supraterapêuticas, e mesmo em doses altas, 40 mg, sem prolongamento clinicamente relevante. Interações, não potencializa efeitos de outros medicamentos que prolongam QT. Populações especiais, e idosos, insuficiência renal hepática sem alterações adicionais no QT. Monitorização, ECG não necessário rotineiramente, apenas se fatores de risco específicos. Vantagem: perfil de segurança cardiovascular favorável vs medicamentos com efeitos no QT. Recomendação e uso seguro mesmo em pacientes com risco de arritmias. Questão 1328. Qual foi a incidência de infarto do miocárdio nos estudos clínicos com tadalafila? A. 0,1%, B. 0,5%, C. 1,0%, D. 2,0%, E. 3,0%. Resposta correta: A. Explicação: e a incidência de infarto do miocárdio nos estudos clínicos com tadalafila foi de aproximadamente 0,1%, similar à taxa esperada na população geral de homens com fatores de risco. Análise integrada, maior que 9.000 pacientes ano de exposição nos estudos registrais e de extensão. Taxa absoluta, e 12 casos de íon em maior que 8.000 pacientes tratados. Comparação, taxa similar ao placebo, 0,09%, e à população geral ajustada por idade. Causalidade, nenhum caso considerado relacionado à tadalafila pelos investigadores. Fatores de risco, todos os pacientes com íon tinham fatores de risco cardiovascular pré-existentes. Timing, e nenhuma correlação temporal entre administração e eventos cardiovasculares. Follow-up, segmento médio de 18 meses, alguns estudos até 2 anos. Conclusão regulatória: FDA e EMA não identificaram aumento de risco cardiovascular. Mecanismo protetor potencial, e melhora da função endotelial pode ser cardioprotetora. Recomendações e avaliação de risco cardiovascular antes do tratamento, especialmente em pacientes de alto risco. Tranquilização e dados de segurança robustos para uso em pacientes de baixo a moderado risco. Questão 1329. Qual é a recomendação sobre atividade sexual após uso de tadalafila em pacientes cardiopatas? A. Contraindicação absoluta. B. Apenas com monitorização cardíaca. C. Atividade sexual de baixa intensidade apenas. D. Avaliação individual do risco cardiovascular. E. Aguardar 48 horas após a dose. Resposta correta, e D. Explicação, e a recomendação é avaliação individual do risco cardiovascular, considerando capacidade funcional e estabilidade da doença cardíaca antes de liberar atividade sexual. Estratificação de risco, de baixo, maioria pode ter atividade sexual, intermediário, avaliação cardiológica, alto, estabilização antes. Baixo risco, doença coronariana estável, hipertensão controlada, valvopatia leve. Risco intermediário, angina recente, insuficiência cardíaca classe 2, infarto maior que 6 semanas. Alto risco, angina instável, insuficiência cardíaca descompensada, infarto recente menor que 2 semanas. Teste de esforço, capacidade 5, 6 METS geralmente segura para atividade sexual. Atividade sexual, equivale a exercício moderado,
5 mETS, subir 2 lances de escada. Tadalafila não adiciona risco cardiovascular significativo se paciente estável. Orientações: posições menos exigentes, ambiente termicamente confortável, evitar álcool. Sintomas de alerta e dor torácica, dispneia excessiva, tontura durante a atividade. Parceiro: orientação sobre sinais de alerta e quando procurar ajuda médica. Questão 1330. Qual é o efeito da tadalafila na função ventricular esquerda? A. Melhora significativa da função sistólica. B. Deterioração da função ventricular. C. Sem efeito na função ventricular. D. Melhora apenas da função diastólica. E. Efeito variável por dose. Resposta correta: C. Explicação: a tadalafila não causa alterações significativas na função ventricular esquerda sistólica ou diastólica em pacientes com função cardíaca normal ou levemente comprometida. Estudos ecocardiográficos e a avaliação seriada da função ventricular em maior que 500 pacientes. Parâmetros avaliados: fração de ejeção, índices diastólicos, volumes ventriculares. Resultados: variação menor que 5% na fração de ejeção, sem significância clínica. População, que incluiu pacientes com disfunção ventricular leve, FE 40 a 50%. Duração e avaliação até 6 meses de tratamento contínuo. Mecanismo: PDE5 expressa minimamente no miocárdio ventricular humano normal. Segurança: confirma a ausência de efeito inotrópico negativo. Cardiomiopatia: estudos limitados em cardiomiopatia severa, cautela recomendada. Insuficiência cardíaca e dados limitados em IC classe 3-4, necessária avaliação especializada. Interações e sem potencialização de efeitos de medicamentos cardioativos. Implicações e uso seguro em pacientes com função ventricular preservada ou levemente reduzida. Monitorização, ecocardiograma não necessário rotineiramente. Estudos em hipertensão arterial pulmonar, 10 questões, de 1331 a 1340. Questão 1331. Qual foi o estudo pivotal que levou à aprovação da tadalafila para hipertensão arterial pulmonar? A. Estudo FIRST, 1b, Estudo BREF, 1c, Estudo SUPER, 1d, Estudo PULSARE, Estudo PATEN, 1. Resposta correta: A. Explicação: o estudo FIRST, 1, Pulmonary Arterial Hypertension and Response to Tadalafil, foi o estudo pivotal que levou à aprovação da tadalafila para hipertensão arterial pulmonar, HAP. Desenho: randomizado, duplo cego, placebo controlado, multicêntrico, 16 semanas. População: 405 pacientes com HAP classes funcionais 2-4, RU. Doses testadas: tadalafila 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg uma vez ao dia vs placebo. Endpoint primário: mudança no teste de caminhada de 6 minutos, TC6M. Resultados: melhora de 33 metros no TC6M com tadalafila 40 mg vs placebo, P menor que 0,01. Endpoints secundários: melhora na classe funcional RU, tempo para piora clínica, qualidade de vida.
Hemodinâmica, redução significativa da resistência vascular pulmonar. Segurança, perfil favorável. Efeitos adversos similares ao uso para DI. Aprovação, e FDA e EMA aprovaram tadalafila 40 mg uma vez ao dia para HAP. Mecanismo: vasodilatação pulmonar seletiva via inibição da PDE5. Significado: primeira opção oral uma vez ao dia para HAP. Questão 1332. Qual é a dose aprovada de tadalafila para hipertensão arterial pulmonar? A. 20 mg uma vez ao dia. B. 40 mg uma vez ao dia. C. 20 mg duas vezes ao dia. D. 40 mg duas vezes ao dia. E. 60 mg uma vez ao dia. Resposta correta: B. Explicação: e a dose aprovada de tadalafila para hipertensão arterial pulmonar é 40 mg uma vez ao dia, estabelecida com base nos estudos de dose-resposta do FIRST-1. Justificativa da dose: 40 mg mostrou eficácia superior às doses menores sem aumento desproporcional de efeitos adversos. Farmacocinética: concentrações plasmáticas 2x maiores que com 20 mg para DI, adequadas para inibição da PDE5 pulmonar. Início: pode começar com 20 mg e aumentar para 40 mg conforme tolerabilidade. Timing: e administração uma vez ao dia devido à meia-vida prolongada. Ajustes: redução para 20 mg em caso de efeitos adversos inaceitáveis. Populações especiais: insuficiência renal severa, máximo 20 mg, insuficiência hepática, 20 mg dia sim dia não. Monitorização e avaliação da resposta clínica em 16 semanas. Combinação: pode ser usada com outros medicamentos para HAP, endotelina, prostaciclina. Eficácia: melhora sustentada por pelo menos um ano conforme estudos de extensão. Comparação: e dose 2x maior que para DI devido a diferente fisiopatologia vascular. Questão 1333. Qual foi a melhora média no teste de caminhada de 6 minutos no estudo FIRST-1? A. 15 metros. B. 23 metros. C. 33 metros. D. 45 metros e 56 metros. Resposta correta: C. Explicação: no estudo FIRST-1, a tadalafila 40 mg proporcionou melhora média de 33 metros no teste de caminhada de 6 minutos comparado ao placebo, resultado clinicamente significativo. Análise dose-resposta: placebo, menos 1 metro, tadalafila 2,5 mg, mais 15 metro, 10 mg, mais 19 metro, 20 mg, mais 25 metro, 40 mg, mais 33 metro. Significância estatística: P 0,01 para a dose de 40 mg vs placebo. Relevância clínica: melhora menor ou igual a 20 metros considerada clinicamente significativa em HAP. Variabilidade: resposta variou de menos 50 a mais 150 metros entre pacientes. Baseline: distância média inicial 344 metros, melhorando para 377 metros. Fatores preditivos: melhor resposta em pacientes classes funcionais 2-3 vs 4. Sustentabilidade: benefício mantido em estudos de extensão de 1 ano.
Correlação: melhora no TC6M correlacionou com melhor hemodinâmica e qualidade de vida. Comparação: similar a outros medicamentos para HAP, sildenafila, bozentana. Interpretação: representa melhora de 10% na capacidade funcional. Limitações: teste sensível a fatores não cardiopulmonares, motivação, dor articular. Questão 1334. Qual foi o efeito da tadalafila na pressão arterial pulmonar no estudo FIRST-1? A. Aumento de 5 a 10 mm Hg. Sem alteração significativa. C. Redução de 3 a 5 mm Hg. Redução de 8 a 12 mm Hg. Redução de 15 a 20 mm Hg. Resposta correta: e D. Explicação: no estudo FIRST-1, a tadalafila 40 mg reduziu a pressão arterial pulmonar média em 8-12 mmHg comparado ao placebo, demonstrando efeito vasodilatador pulmonar significativo. Hemodinâmica: redução média de 9,8 mmHg na pressão arterial pulmonar média, PAP. Resistência vascular: redução de 30% na resistência vascular pulmonar, RVP. Débito cardíaco: melhora modesta, 10%, no índice cardíaco. Pressão de átrio direito: redução não significativa, indicando melhora da função VD. Pressão de oclusão, sem alteração, confirmando efeito pré-capilar. Dose dependente, que efeito maior com 40 mg vs doses menores. Mecanismo: vasodilatação pulmonar seletiva via CGMP no PATUI. Correlação: redução da PAP correlacionou com melhora no TC6M. Sustentabilidade: se efeito hemodinâmico mantido em avaliações de longo prazo. Seletividade: se efeito pulmonar proporcionalmente maior que sistêmico. Significado clínico: redução hemodinâmica traduz-se em melhora funcional. Questão 1335. Qual é a vantagem da tadalafila sobre outros inibidores da PDE5 na HAP? A. Maior eficácia. B. Menor custo. C. Dosagem uma vez ao dia. D. Menos efeitos adversos e a maior seletividade pulmonar. Resposta correta: C. Explicação: a principal vantagem da tadalafila na HAP é a dosagem uma vez ao dia devido à meia-vida prolongada, melhorando aderência e conveniência comparada à sildenafila, 3x em dia. Farmacocinética: meia-vida 17,5 horas permite dosagem única diária vs sildenafila, 4 horas, 3x em dia. Aderência: estudos mostram melhor aderência com dosagem única, 85 a 90% vs 70 a 75%. Qualidade de vida e menos interrupções na rotina diária, especialmente importante em doença crônica. Eficácia: similar à sildenafila em melhora do TC6M e parâmetros hemodinâmicos. Perfil de segurança: comparável à sildenafila, sem vantagens significativas. Custo: geralmente mais cara que sildenafila genérica. Flexibilidade: dosagem única facilita a combinação com outros medicamentos para HAP. Estabilidade plasmática: níveis mais estáveis ao longo de 24 horas vs picos vales da sildenafila. Preferência: pacientes preferem dosagem única em estudos de qualidade de vida.
Aprovação. Primeira e única opção de inibidor PDE5 uma vez ao dia aprovada para HAP. Questão 1336, continuação. Qual foi a classe funcional Ru mais comum no estudo FIRST-1? A. Classe IB, classe segundo C, classe terceiro D, classe quarto E. Distribuição igual entre classes. Resposta correta, C. Explicação: a classe funcional Ru terceira foi a mais comum no estudo FIRST-1, representando aproximadamente 64% dos pacientes incluídos. Distribuição: classe segundo, 23%, classe terceiro, 64%, classe quarto, 13%. Critérios Ru: classe segundo, limitação leve, classe terceiro, limitação acentuada, classe quarto, sintomas em repouso. Basiline características: pacientes classe terceiro tinham TC6M médio 350 metros, bem representativo da população com HAP. Resposta por classe: classe segundo, mais 41 metro, classe terceiro, mais 31 metro, classe quarto, mais 15 metro, no TC6M. Significado: população típica de estudos em HAP, representativa da prática clínica. Prognóstico: classe terceiro tem prognóstico intermediário, boa janela para demonstrar eficácia. Inclusão: classes 2-4 permitiram avaliar eficácia em diferentes severidades. Estratificação e a análise por subgrupos confirmou benefício em todas as classes. Aplicabilidade: resultados aplicáveis à maioria dos pacientes com HAP sintomática. Seleção e exclusão de classe I, assintomáticos, focou em pacientes com necessidade terapêutica. Questão 1337. Qual foi a duração do estudo de extensão FIRST-2 com tadalafila? A. 6 meses B, 12 meses C, 18 meses D, 24 meses e 36 meses. Resposta correta, B. Explicação: o estudo FIRST-2 foi um estudo de extensão aberto de 12 meses que avaliou a segurança e eficácia de longo prazo da tadalafila em pacientes com HAP. Desenho: estudo aberto, não controlado, extensão do FIRST-1. População: 357 pacientes que completaram FIRST-1. Continuaram tadalafila 40 mg em dia. Objetivo primário: segurança de longo prazo, tolerabilidade, eventos adversos. Eficácia sustentada: melhora no TC6M mantida ou melhorou adicionalmente, mais 44 metro vs Basiline FIRST-1. Classe funcional: e melhora sustentada. Alguns pacientes melhoraram uma classe. Sobrevida: taxa de sobrevida de 93% em 12 meses. Eventos adversos: perfil similar ao estudo inicial, sem novos sinais de segurança. Descontinuação: taxa de 15% por eventos adversos, principalmente cefaleia e mialgia. Hemodinâmica: melhora mantida nos parâmetros pulmonares em subgrupo cateterizado. Qualidade de vida: melhora sustentada nos scores de QV específicos para HAP. Importância: demonstrou benefício sustentado e segurança de uso prolongado. Questão 1338. Qual é o principal efeito adverso da tadalafila em pacientes com HAP? A. Dispepsia B, cefaleia C, mialgia D,
Congestão nasal é rubor facial. Resposta correta, B. Explicação: cefaleia é o principal efeito adverso da tadalafila em pacientes com HAP, ocorrendo em aproximadamente 42% dos pacientes vs 7% com placebo no estudo FIRST-1. Incidência: cefaleia, 42%, mialgia, 14%, rubor facial, 13%, dispepsia, 9%, congestão nasal, 8%. Severidade: maioria leve a moderada, raramente leva à descontinuação, menor que 5%. Timing: e mais comum nas primeiras semanas, tendência à melhora com uso contínuo. Manejo: de analgésicos simples, paracetamol, hidratação adequada, ajuste temporal da dose. Dose dependente e incidência maior com 40 mg vs doses menores. Mecanismo: vasodilatação cerebral devido à inibição da PDE5 vascular. Adaptação: tolerância parcial desenvolve-se em 2-4 semanas na maioria dos pacientes. Diferencial: e importante distinguir de cefaleia por piora da HAP. Estratégias: início com dose menor, 20 mg, aumento gradual, administração noturna. Descontinuação: necessária em menor que 3% dos pacientes por cefaleia intratável. Comparação: perfil similar ao uso para disfunção erétil, mais doses maiores. Questão 1339. Qual é a contraindicação específica da tadalafila em HAP que não se aplica ao uso para disfunção erétil? A. Uso de nitratos. B. Hipotensão severa. C. Insuficiência hepática severa. D. Perda de visão por NIOM. Não há contraindicação específica. Resposta correta: I. Explicação: não há contraindicação específica da tadalafila para HAP que não se aplique ao uso para disfunção erétil. As contraindicações são as mesmas independente da indicação. Contraindicações gerais: e uso de nitratos, hipersensibilidade, hipotensão severa, 90-50 mm Hg. NIOM, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica é contraindicação relativa para ambas indicações. Insuficiência hepática, Child-Pugh-C é contraindicação para ambas as indicações. Cuidados especiais HAP e doença veno-oclusiva pulmonar, risco teórico de piora, insuficiência cardíaca direita severa. Dose consideração: HAP usa dose maior, 40 mg, maior atenção a efeitos adversos. Interações e mesmas precauções com alfa-bloqueadores, antifúngicos, protease inhibitors. Monitorização: HAP requer segmento cardiológico especializado vs de segmento urológico. Pregnancy: HAP frequentemente afeta mulheres jovens, contraindicação absoluta na gravidez. Idade: pacientes com HAP frequentemente mais jovens, menos comorbidades cardiovasculares. Especialidade: prescrição para HAP requer especialista em hipertensão pulmonar. Questão 1340. Qual biomarcador foi avaliado no estudo FIRST-1 como marcador de resposta? A. BNP, peptídeo natriurético tipo B, B, troponina I, C, D-dímero D, PCR ultrassensível E, ácido úrico. Resposta correta: A. Explicação: o BNP,
Peptídeo natriurético tipo B foi avaliado no estudo FIRST-1 como biomarcador de resposta ao tratamento com tadalafila em pacientes com HAP. Basiline e níveis elevados de BNP correlacionaram com pior classe funcional e menor TC6M. Resposta: redução significativa do BNP com tadalafila 40 mg vs placebo, menos 30% vs mais 5%. Correlação: redução do BNP correlacionou com melhora no TC6M e classe funcional. Mecanismo: BNP reflete extraem sobrecarga do ventrículo direito na HAP. Significado prognóstico: redução do BNP associa-se a melhor prognóstico de longo prazo. Variabilidade e alta variabilidade interindividual. Interpretação deve considerar valores absolutos e mudanças. Outros biomarcadores, NT-probe também foi avaliado com resultados similares. Limitações: BNP pode ser afetado por idade, função renal, medicamentos. Aplicação clínica e útil para monitorização de resposta, mas não substitui a avaliação clínica completa. Diretrizes: BNP e NT-probe recomendados para segmento de pacientes com HAP. Futuro: biomarcadores adicionais em investigação para personalizar tratamento. Setas de sentido anti-horário, hiperplasia prostática benigna e outras aplicações, 10 questões, de 1341 a 1350. Questão 1341. Qual foi o estudo que levou à aprovação da tadalafila para hiperplasia prostática benigna? A. Estudo BENIG 1B, Estudo BPH 1C, Estudo Prostatic D, Estudo LUTS e múltiplos estudos, Programa LUTS. Resposta correta: I. Explicação: e a aprovação da tadalafila para hiperplasia prostática benigna baseou-se em múltiplos estudos do programa LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, não um único estudo. Programa de estudos: 4 estudos pivotais randomizados, duplos cegos, placebo-controlados. População total, e maior que 1.500 homens menor ou igual a 45 anos com sintomas moderados a severos de HBP. Doses estudadas: tadalafila 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg uma vez ao dia. Duração: estudos de 12 semanas com extensões de longo prazo até 1 ano. Instrumentos: IPSS, International Prostate Symptom Score, CMAX, fluxo urinário máximo. Resultados: melhora significativa no IPSS com 5 mg, menos 2,6 pontos vs placebo. Aprovação: FDA e EMA aprovaram 5 mg uma vez ao dia para HBP. Combinação: também estudos com finasterida, estudo Prostatix. Mecanismo: relaxamento da musculatura lisa prostática e vesical via PDE5. Vantagem: e dose única diária. Perfil de efeitos adversos favorável. Questão 1342. Qual é a dose aprovada de tadalafila para hiperplasia prostática benigna? A. 2,5 mg uma vez ao dia. B. 5 mg uma vez ao dia. C. 10 mg uma vez ao dia. D. 20 mg uma vez ao dia. E. 5 mg 2 vezes ao dia. Resposta correta: B. Explicação: e a dose aprovada de tadalafila para hiperplasia prostática benigna é 5 mg uma vez ao dia,
estabelecida como dose ótima nos estudos do programa LUTS. Justificativa: e 5 mg demonstrou eficácia significativa com perfil de tolerabilidade favorável. Dose-resposta: e 2,5 mg, eficácia borderline, 5 mg, eficácia clara, 10 a 20 mg, sem benefício adicional significativo. Timing: e administração uma vez ao dia, preferencialmente no mesmo horário. Início de ação: melhora dos sintomas pode iniciar em 1-2 semanas. Ajustes: não necessários para idade ou função renal leve e moderada. Combinação: e mesma dose quando usado concomitantemente para DHBP. Duração: tratamento de longo prazo. Benefícios sustentados por pelo menos 1 ano. Descontinuação: e deve ser gradual, sintomas podem retornar. Monitorização e avaliação da resposta em 4-12 semanas. Comparação: e dose menor que para HAP, 40 mg, e de sob demanda, 10 a 20 mg. Questão 1343. Qual foi a melhor média no IPSS, International Prostate Symptom Score, com tadalafila 5 mg? A. 1,2 pontos. B. 2,6 pontos. C. 4,1 pontos. D. 5,8 pontos e 7,2 pontos. Resposta correta: B. Explicação: e a tadalafila 5 mg proporcionou melhora média de 2,6 pontos no IPSS comparado ao placebo nos estudos do programa LUTS, representando melhora clinicamente significativa. Metodologia: e IPSS varia de 0 a 35 pontos, leve 0,7, moderado 8, 19, severo 20, 35. Baseline: e IPSS médio de 17 a 19 pontos, sintomas moderados a severos. Significância clínica: melhora menor ou igual a 3 pontos considerada clinicamente relevante, 2,6 próximo deste limiar. Placebo: melhora de 1,1 pontos vs 3,7 pontos com tadalafila, diferença líquida 2,6. Domínios: melhora em sintomas irritativos, urgência, frequência, e obstrutivos, hesitação, jato fraco. Variabilidade: 60 a 65% dos pacientes tiveram melhora menor ou igual a 3 pontos vs 40% com placebo. Sustentabilidade: benefício mantido por pelo menos 12 meses em estudos de extensão. Comparação: similar à tansulosina, menos 2,2 pontos, e finasterida, menos 2,3 pontos. Qualidade de vida: melhora correlacionada no Índice de Qualidade de Vida, IPSS-COL. Resposta individual e variabilidade entre pacientes, alguns com melhoras maior que 10 pontos. Questão 1344. Qual é o mecanismo de ação da tadalafila na hiperplasia prostática benigna? A. Bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos. B. Inibição da 5-alfa, redutase. C. Relaxamento da musculatura lisa via PDE. 5D. Antagonismo dos receptores de endotelina. E. Inibição da aromatase. Resposta correta: C. Explicação: e a tadalafila atua na HBP através do relaxamento da musculatura lisa prostática e vesical pela inibição da PDE5, aumentando os níveis de cGMP. Localização: PDE5 expressa na próstata,
bexiga, uretra, especialmente no estroma prostático. Mecanismo: num CGMP patui relaxamento da musculatura lisa, redução do tônus prostático vesical. Diferenças: não atua como alfa-bloqueadores, receptores 1 ou finasterida 5 redutase. Efeitos: redução da resistência uretral, melhora do fluxo urinário, redução de sintomas irritativos. Vasculatura: melhora da perfusão prostática, pode contribuir para efeitos benéficos. Múltiplos locais: próstata, componente dinâmico, bexiga, hiperatividade detrusora, uretra, resistência. Sinergismo: potencial sinergia com alfa-bloqueadores por mecanismos complementares. Cronobiologia: se efeito contínuo devido à meia-vida prolongada vs alfa-bloqueadores. Pesquisa: possíveis efeitos anti-inflamatórios e antiproliferativos em investigação. Aplicação: e especialmente eficaz em sintomas de armazenamento, frequência, urgência. Questão 1345. Qual estudo avaliou a combinação de tadalafila com finasterida na HBP? A. Estudo Combine. B. Estudo Prostatix. C. Estudo Dual. D. Estudo Synergy. Estudo Together. Resposta correta: B. Explicação: o estudo Prostatix avaliou a eficácia e segurança da combinação de tadalafila 5 mg com finasterida 5 mg comparado aos tratamentos isolados e placebo. Desenho: randomizado, duplo cego, placebo controlado, 4 braços, 26 semanas. População: 695 homens com HBP e próstata maior ou igual que 30 G, IPSS menor ou igual a 13. Grupos: placebo, tadalafila 5 mg, finasterida 5 mg, combinação tadalafila mais finasterida. Endpoint primário: mudança no IPSS total. Resultados: combinação superior aos tratamentos isolados, menos 6,2 vs menos 3,8 tadalafila vs menos 3,4 finasterida. Cmax: melhora de mais 3,0 ml vs com combinação vs mais 1,8 com tadalafila vs mais 1,5 com finasterida. Mecanismo: sinergia entre relaxamento muscular, tadalafila, e redução do volume prostático, finasterida. Segurança: perfil de efeitos adversos aditivo mais aceitável. Início: benefício da combinação evidente desde 4 semanas. Aplicação: pacientes com próstata grande e sintomas severos. Limitação: não estudada combinação com alfa-bloqueadores. Questão 1346. Qual é a vantagem da tadalafila sobre alfa-bloqueadores no tratamento da HBP? A. Maior eficácia nos sintomas. B. Menor custo. C. Melhora concomitante da função erétil. D. Menos efeitos adversos, e início de ação mais rápido. Resposta correta: C. Explicação: e a principal vantagem da tadalafila sobre alfa-bloqueadores é a melhora concomitante da função erétil, beneficiando pacientes com HBP e disfunção erétil coexistentes. Prevalência: 60 a 70% dos homens com HBP têm de concomitante. Eficácia dual: tadalafila 5 mg melhora simultaneamente IPSS, menos 2,6, e IEF, mais 4,9.
qualidade de vida e impacto maior na QV quando ambas condições são tratadas. Conveniência, um medicamento para duas condições vs múltiplos medicamentos. Aderência, melhor aderência com terapia única. Custos, potencial economia com terapia combinada vs medicamentos separados. Limitações, eficácia nos sintomas urinários ligeiramente menor que alfa-bloqueadores, menos 2,6 vs menos 4,0 IPSS. Hipotensão, menor risco de hipotensão ortostática vs alfa-bloqueadores. Ejaculação, sem afetar ejaculação vs alfa-bloqueadores, ejaculação retrógrada. População-alvo, especialmente vantajosa em homens jovens sexualmente ativos. Timing, flexibilidade vs necessidade de ajuste temporal com alfa-bloqueadores. Questão 1347. Em que porcentagem de homens com HBP a tadalafila também melhora a função erétil? A. 30 a 40%, B. 50 a 60%, C. 70 a 80%, D. 85 a 90%, é maior que 95%. Resposta correta, C. Explicação: em 70 a 80% dos homens com HBP tratados com tadalafila 5 mg observa-se também melhora da função erétil, mesmo quando o foco primário é o tratamento dos sintomas urinários. Baseline: 60 a 70% dos pacientes com HBP têm algum grau de melhora, e IFF aumentou em média 4,9 pontos vs placebo. Magnitude: melhora de leve para função normal em muitos casos. Dose dependente, e 5 mg diária pode ser mais eficaz que 10 a 20 mg sob demanda para alguns pacientes. Mecanismo, e mesmo mecanismo de ação, PDE5, beneficia ambas condições. Fatores preditivos, idade menor que 65 anos, de leve moderada, ausência de diabetes severo. Qualidade de vida, melhora significativa na satisfação sexual e relacionamento. Não respondedores, e 20 a 30% sem melhora geralmente com fatores de risco severos. Otimização, e alguns pacientes podem necessitar dose maior, 10 a 20 mg, ocasionalmente. Benefício adicional, e melhora da confiança sexual e autoestima. Aconselhamento, e importante orientar sobre benefício dual potencial. Questão 1348. Qual é a aplicação off-label mais estudada da tadalafila além das indicações aprovadas? A. Hipertensão arterial sistêmica. B. Fenômeno de Raynaud. C. Reabilitação peniana após prostatectomia. D. Hipertensão pulmonar secundária e disfunção erétil em mulheres. Resposta correta, C. Explicação: e a reabilitação peniana após prostatectomia é a aplicação off-label mais estudada da tadalafila, com múltiplos estudos avaliando seu papel na preservação e recuperação da função erétil. Contexto: prostatectomia radical causa em 60 a 90% dos pacientes devido à lesão neurovascular. Hipótese: e uso precoce de tadalafila pode preservar oxigenação cavernosa e prevenir fibrose. Estudos e múltiplos ensaios randomizados com tadalafila 5 mg diária vs placebo pós-cirurgia. Resultados: benefícios modestos na recuperação da função erétil espontânea.
timing e início precoce, 2-4 semanas pós-cirurgia, parece mais eficaz. Mecanismo: manutenção da oxigenação cavernosa, prevenção de apoptose, redução de fibrose. Limitações e benefícios menos dramáticos que esperado inicialmente. Dose: 5 mg diária vs sob demanda. Estudos favorecem dose diária. Duração: protocolos variam de 6 meses a 2 anos. Combinação: e alguns estudos combinam com reabilitação peniana, vácuo, injeções. Evidência: se eficácia modesta mais consistente em meta-análises. Questão 1349. Qual é a interação da tadalafila com inibidores da CYP3A4 como o cetoconazol? A. Redução da eficácia da tadalafila. B. Aumento significativo dos níveis de tadalafila. C. Sem interação significativa. D. Redução dos níveis de cetoconazol. E. Interação variável por indivíduo. Resposta correta: B. Explicação: inibidores potentes da CYP3A4 como cetoconazol causam aumento significativo dos níveis de tadalafila, requerendo ajuste de dose para evitar efeitos adversos. Magnitude: cetoconazol aumenta a AUC da tadalafila em 312% e Cmax em 22%. Mecanismo: inibição do metabolismo hepático da tadalafila pela CYP3A4. Outros inibidores: ritonavir, mais 124%, eritromicina, mais 107%, grapefruit, mais 0,40%. Ajuste de dose e dose máxima 10 mg em 72 horas com inibidores potentes. Efeitos clínicos: maior risco de hipotensão, cefaleia prolongada, outros efeitos adversos. Duração e interação persiste enquanto o inibidor estiver presente. Monitorização e atenção especial para efeitos adversos dose-dependentes. Alternativas: considerar medicamentos sem interação quando possível. Educação: orientar pacientes sobre medicamentos que interagem. Variabilidade e interação pode ser mais pronunciada em metabolizadores lentos. A aplicação prática: verificar medicamentos concomitantes antes da prescrição. Questão 1350. Qual é a perspectiva futura mais promissora para a expansão das indicações da tadalafila? A. Tratamento de depressão. B. Hipertensão arterial sistêmica. C. Doenças neurodegenerativas. D. Distúrbios da microcirculação. E. Câncer de próstata. Resposta correta: e D. Explicação: e distúrbios da microcirculação representam a perspectiva futura mais promissora para a expansão das indicações da tadalafila, baseada em seu mecanismo de ação vasodilatador. Mecanismo: melhora da microcirculação via vasodilatação dependente de cGMP. Aplicações potenciais: fenômeno de Raynaud, claudicação intermitente, úlceras diabéticas, disfunção microvascular. Estudos preliminares: resultados promissores em fenômeno de Raynaud secundário, melhora da perfusão digital. Diabetes: potencial para prevenir complicações microvasculares, retinopatia, nefropatia. Von Dealen: estudos em úlceras isquêmicas mostraram melhora da cicatrização. Neuroproteção: efeitos microvasculares podem beneficiar perfusão cerebral.
Limitações, necessidade de estudos randomizados maiores, definição de populações-alvo. Vantagens, mecanismo bem estabelecido, perfil de segurança conhecido. Regulatório, patui mais viável que novas indicações sem base fisiopatológica. Pesquisa e múltiplos estudos em andamento para condições microvasculares. Potencial de mercado significativo para distúrbios circulatórios periféricos.